Boa tarde. A ideia aqui é a gente participar da BevJam. Deixa eu compartilhar essa tela. Tá. Então a gente vai participar da BevJam. O tema que escolheram para BevJam é ciclos. Cycles. Eu tava discutindo essa ideia junto com o Empix. Cadê meu Discord? Que, com muita razão, tem vários receios. Com muita razão, tem vários receios. Porque nessas horas é muito fácil. Na hora de pensar em jogo, é muito fácil você se empolgar e a ideia começar a crescer demais. Isso acontece o tempo todo, né? Tipo, se você assistir, tem uns documentários muito bons da Double Fine, que é o Tim Schafer. Tim Schafer, acho que é esse o nome do cara. Que é um game designer renomado na indústria. Ele participou do desenvolvimento de vários games clássicos como Maniac Mansion, Full Throttle, enfim. E hoje ele tem esse game studio. Eu acho que ele ainda tem, não sei se... Enfim, mas ele fez um documentário sobre um game que ele foi desenvolver, que ele fez via crowdfunding, que era um nostálgico sobre aqueles point-and-click adventure. O nome do jogo é Broken Age, que é um jogo desses de point-and-click adventure que ele fez via crowdfunding pela Double Fine. É um documentário que tem, onde mostra como que foi o processo de desenvolvimento desse jogo. É incrível esse documentário. Para todo mundo que for aspirante a game dev, assistir esse documentário é uma experiência incrível, porque vai mostrar como que é o dia a dia de um estúdio. Não é um estúdio AAA, então acho que é um estúdio muito pé no chão, então mostra como que as coisas são complicadas e como que no processo de desenvolvimento de jogos é muito comum você ter ideias que você vai acabar tendo que jogar fora porque você não tem dinheiro para implementar tudo. E mais tarde ele lançou esse outro documentário, a Double Fine fez esse outro documentário sobre o desenvolvimento do Psychonauts 2. Double Fine Psychodyssey. Que é um documentário bem mais longo até do que o do Broken Age. Cobre um tempo bem mais... um tempo de desenvolvimento bem mais extenso do que o do desenvolvimento do Double Age, do Broken Age. E mais uma vez se você tiver alguma ideia, se você quiser ter alguma ideia do que é trabalhar na indústria de games, é uma forma muito, muito bacana de você meio que ver como que é o dia a dia de um estúdio. E a gente tá nesse momento aqui agora. A gente não tá desenvolvendo um game. A gente tá participando de uma Game Jam. Ou seja, provavelmente o jogo que você precisa entregar na Game Jam precisa ser algo que você consiga finalizar em um tempo muito limitado. Que no caso são 9 dias. Então a gente tem 9 dias pra fazer um jogo. E o tema do jogo foi ciclos. E aí, conversando com o Empix, eu acho que eu vou chamar ele aqui. Opa, tudo bem? Beleza. Você quer se apresentar aí? Mas bom, meu nick é Apex, mas meu nome é Adrian. Atualmente eu trabalho como desenvolvedor web. Ainda sou júnior, então não tenho tanta experiência assim, mas já tô no caminho. E eu acho muito legal o desenvolvimento de games, né? Então por isso que eu tava aprendendo o Bev e resolvi comentar sobre a Jam pra gente participar. Legal. Eu agradeço até pelo convite, porque até então eu nem pensava em participar e de repente agora eu tô hypado. Já começa por aí. Se você não tivesse nem mencionado, talvez eu nem teria pensado em absolutamente nada. Tá, deixa eu te falar então. Eu meio que já te adiantei a ideia, mas deixa eu te falar então por onde que eu tô começando o raciocínio, certo? Então, existe um vídeo muito bacana desse cara aqui. Eu entendo que ele em algum momento trabalhou no Minecraft. Ele trabalhou em um release que ficou famoso chamado Cliffs e Valleys, se eu não me engano. É um release específico do Minecraft. Caves and Cliffs. Hã? Caves and Cliffs. Eu acho que é isso mesmo, Caves and Cliffs. Nesse vídeo aqui, ele explica mais ou menos como foi o processo o processo de design do mundo do Minecraft. Ele fala um pouco sobre como que
qual que é um resumo de como que isso é desenvolvido. E depois ele fala, em algum momento, que é bem aqui, é onde ele vai começar a falar sobre o Caves and Cliffs, o que eles fizeram para poder começar a criar esses tipos de acidentes mais bruscos e também fazer as cavernas mais lineares, assim, né? Mas a gente não precisa ir nesse nível. A gente vai ir muito antes. Acho que eu tô agora conversando com você, mas talvez, sei lá, se tiver alguém mais acompanhando, acho que vai ser bom entender qual que é a ideia que eu tô tendo. Aliás, então vamos lá. Baseado no tema ciclos, e cara, tipo assim, eu tô meio um pouco eufórico, tá? Tipo, com a ideia. Então vai ser muito comum eu me atrapalhar bastante na forma como eu falo a partir de agora, porque eu tô pensando as coisas e falando ao mesmo tempo. Então elas vão me fazer ficar indo e voltando. Às vezes, talvez eu seja redundante, talvez eu fale meio atropelado. Peço desculpas, mas é pela hype. Então, a ideia que a gente tem é um side-scroller em que como é que eu posso dizer? O mundo vai andar e o player vai ter que acompanhar isso. Né? Então o player não consegue necessariamente avançar e nem voltar. Ele vai estar sempre dentro do que está visível no mundo, e o mundo é que está se deslocando. E aí a ideia de ciclos é uma ideia de tipo assim, vamos supor, igual o Pequeno Príncipe que vive num pequeno planeta lá, B612, certo? Então é um planeta pequeno que fica completando uma volta a cada, sei lá, a gente pode pensar em X minutos. Cada volta que ele dá é uma fase, é um dia, né? Então aí tá a ideia já dos ciclos. Então ele não tem escolha, ele vai ter que percorrer, ele vai ter que sair do ponto inicial e percorrer todo o planeta até voltar pro ponto inicial, como se fosse uma volta do mundo. E a gente vai fazer isso. A ideia dos ciclos ser essa repetição. Então, começa um dia, ele vai saindo, a câmera vai andando, ele tem que acompanhar essa câmera até voltar pra casa. Baseado. E a gente vai fazer isso de uma forma, sei lá, cíclica, né? Tipo, eu não vou necessariamente fazer um mundo redondo. A gente vai só sobrepor o mapa pra ele voltar pro ponto de partida. Basicamente isso. E cada vez que ele vai passar por isso, ele vai afetar os lugares por onde ele passa. De alguma forma. De forma que, quando ele voltar no dia seguinte, algum tipo de consequência vai ter acontecido por causa das ações dele no dia anterior. Isso pode ser desde como uma coisa básica, por exemplo, ele foi lá e escavou um bloco. Então, no dia seguinte, aquele bloco não vai estar mais lá. E porque aquele bloco não vai estar mais lá, ele vai ter que começar a se planejar sobre como que isso vai afetando o dia a dia dele para ele poder... Primeiro, ele não pode se bloquear. Se ele bloquear, ele é game over, né? Tipo, no momento que ele não conseguir avançar no mapa e o mundo foi embora, ele perdeu o jogo. A gente pode pensar em outras coisas como outros perigos, como, sei lá, mobs, monstros, né? Sei lá, a gente pode pensar em alguma coisa. E a gente pode pensar em alguns motivadores, que é coletar recurso. E a gente pode pensar em algumas mecânicas que ajudam o gameplay, por exemplo, ele ter que escolher bem ferramentas que ele vai levar pra viagem quando o dia começa, porque ele não consegue voltar pra casa e ele tem uma capacidade limitada do que ele pode carregar. Então isso começa... A ideia aqui é você fazer um jogo que envolve um limite de tempo, porque ele não pode ficar parado. Se ele não acompanhar a câmera, ele perde. E planejamento prévio. À medida que ele vai vivendo um dia após o outro, ele tem que começar a planejar melhor o que ele vai fazer no dia seguinte, para ele poder saber que ferramentas ele vai levar e o que ele vai coletar, para ele poder chegar em casa e de alguma forma, em casa ou no ponto inicial. A gente tá com um ponto inicial porque a gente tem algumas ideias sobre
sobre como que vai ser essa narrativa. E eu acho que, tipo, eu tô tentando não pensar muito nelas agora, pra gente poder pensar em mecânicas e protótipo, e aí sim, com um protótipo pronto, a gente conseguir pensar em narrativa. E aí o que eu tava falando com a Apex no Discord é uma parada um pouco ousada, no sentido de que nem eu nem ele, a gente não tem experiência com isso, mas é o que eu acho que, tipo assim, porque a gente tem duas escolhas. A gente pode tentar descobrir uma forma de desenhar um mapa e fazer ele acontecer, né? Tipo, ele só fazer esse deslizamento no side-scroller. Ou a gente pode trabalhar com a ideia, com o conceito de blocos e fazer uma geração de um mundo procedural. Que é uma parada super avançada, mas que eu já assisti alguns materiais sobre isso. Um deles é esse vídeo aqui. Então, eu tava, sei lá, mês passado, sei lá, no máximo 1 mês, 2 meses, eu tava conversando com meu filho sobre esse vídeo aqui, onde esse cara, o nome dele é Henrik Nyberg, né, tipo, eu não sei se eu tô pronunciando o nome dele corretamente. Ele fala basicamente sobre como que funciona a geração procedural de um mundo no Minecraft. A gente não quer fazer um Minecraft. Não é esse o ponto aqui. A gente tem alguns benefícios em cima do Minecraft. O primeiro é que, pra mim, o melhor que a gente pode fazer é um jogo 2D. E isso, por exemplo, já elimina uma série de complexidades que a gente teria com a implementação de voxels, porque voxels envolve você saber programar vértices e falar de normal para poder renderizar isso. Nada disso vai fazer parte do que a gente vai falar. Mas ainda assim, os princípios que eles usam para fazer a criação do mundo, a gente pode utilizar mesmo assim. Porque eles se aplicam, né? O que ele vai falar aqui é que... Quer ver? Eu tô na dúvida se eu toco esse vídeo, mas o ponto é que ele começa a explicar desde a formação de um mapa normal. Então, primeiro, qual que é o tamanho do mapa do Minecraft? Ele é gigantesco. E como que funciona a criação a criação procedural do mundo, é principalmente baseado em chunks. Então, chunks, na verdade, são são grupos de blocos que tem 16 blocos de largura, 16 de comprimento e, se eu não me engano, 364 de altura. Eu nem sei se a gente vai usar o conceito de chunks aqui também, porque a gente tá no 2D, as coisas são um pouquinho mais simples pra gente, mas ainda assim podem ter motivos pra gente fazer isso aqui. Eu não quero perder tempo com esse ponto, eu quero perder tempo na parte onde ele começa a descrever como que ele faz isso aqui. Ele começa, por exemplo, com uma função, tudo uma função muito simples, chamada getBlock. Ela é um getBlock que recebe x, y, z. No nosso caso, vai ser uma função getBlock que só recebe x e y. x, y, z. E o que ele retorna... Isso aqui é uma versão muito rudimentar, tá? Da primeira aplicação que ele faz. Ele retorna só um random de boolean que aponta para stone ou air. Basicamente é isso. A primeira parte do algoritmo só define o seguinte: é um bloco ou não é nada. É só isso, entendeu? E nessa primeira execução ele criou algo que tem 50% de chance de ser um ou outro. Então tá aqui basicamente o que Procedurally generated terrain. Deixa eu diminuir aqui Not very fun or realistic. You can't even get o volume. Mas é uma parada, né, tipo assim, meio 50% de chance. Mas ele vai avançando sobre esse processo para começar a falar sobre... vamos aplicar, por exemplo, uma função de... Primeiro ele cria uma superfície fixa, de altura fixa, 100. Então, tudo que for... Se o bloco for abaixo da superfície, ele é pedra, senão ele é ar.
E aí ele começa a usar uma função um pouco mais aleatória pra poder fazer uma parada bem zoada. Ele começa a usar uma senoide pra começar a criar alguns relevos. Ele vai suavizando esses relevos, ele vai começando a tratar isso dessa forma. Você vê que é muito uniforme até ele chegar no ponto que acho que é o ponto onde a gente pode começar a já tratar com pontos de partida, que é o Perlin Noise. O Perlin Noise nada mais é do que uma função um pouco mais sofisticada de criar algo aleatório, mas com algum tipo de transições que cria, por exemplo, esse tipo de onda aqui, e quando você vê, olha só, cria alguma coisa já mais continuada. Então isso aqui é tudo pré-Caves and Cliffs lá no Minecraft, tá? Tipo, e é lógico, tipo, tá, mas isso aqui ainda tá pouco, né? Tem pouco dinamismo. Ele explica outras formas de aplicar certos dinamismos e tal. A gente pode ver até onde que vale a pena a gente ir. Mas, tá, tio, por que você tá pensando em fazer isso? Porque o que eu tava conversando com o Empix é o seguinte. A gente pode gastar tempo tentando desenhar mapa. E além disso, você dá trabalho pra caramba. É super limitado. Porque né, o tempo que você gasta pra fazer um mapa, imagina, então você tem que fazer 2 ou 3, né? Pra você poder colocar, sei lá, biomas ou coisa do tipo assim. Enquanto que a geração procedural, com certeza vai levar tempo pra gente fazer. Porque a gente, né? Tipo, vai ser a primeira vez que a gente vai fazer. Mas talvez ela não seja tão difícil assim. E na hora que a gente conseguir fazer, ela vai... Tem duas vantagens. O primeiro agora o mundo é gerado aleatoriamente. Lógico que a gente vai ter que testar bem pra ver se tá redondinho e tudo mais. Mas a segunda vantagem é o que eles chamam de replayability, né? Ou seja, digamos que o jogador foi lá, jogou, gostou do jogo. Se ele começar o jogo de novo, um outro mundo vai ser gerado pra ele. E por isso, talvez, vai ser uma outra experiência. Eu não sei como que... Eu falei... Eu digitei isso tudo pro Empix e falei, vou começar a streamar. Então, talvez, eu não sei, se ele quiser comentar alguma coisa baseado em tudo isso que eu acabei de falar, que ele não teve a chance de comentar lá no Discord, fica à vontade. Cara, assim, como você comentou, eu também nunca mexi com isso, mas eu acho que vai ser legal, sinceramente. Eu já tinha visto sobre geração procedural, mas eu nunca me aprofundei. Ok. No geral, eu acho que pode ser que dê certo, como pode ser que dê errado. Eu sei. Questão de tempo. Mas é aquilo que você falou, né? A gente vai fazer um teste, se funcionar, maravilha. Então a ideia é a gente tentar fazer isso hoje. É lógico, não tô falando que a gente hoje vai falar, beleza, o mapa tá terminado. Não, mas a gente vai entender o quanto vale a pena. Vai chegar no fim, sei lá, no fim do dia, lá por volta, sei lá, da hora que a gente falar assim, não, cansamos, vamos encerrar por hoje. A gente vai olhar pro que a gente conseguiu fazer e falar, vale a pena continuar ou não. A gente definitivamente tá muito longe de conseguir fazer qualquer coisa.